Oi, meus queridos, meus inscritos, minhas criaturinhas, telespectadores, você está no canal do Ricardo Feltrin, jornalista. Se você nunca esteve aqui, aproveita para deixar o seu polegarzinho elevado e se inscrever nesse canal, que é um canal de jornalismo e entretenimento. Quem está acompanhando esse canal já há algum tempo sabe que além desse entretenimento a gente faz reportagens exclusivas. Alguns casos eu estou cobrindo de forma praticamente exclusiva até o momento, e como por exemplo o caso das autuações da Receita Federal contra atores, atrizes e jornalistas da Globo, e também o caso Calabresa, famigerado caso que a Dani Calabresa e outras 7 mulheres acusam o Márcio Smelling de assédio sexual e moral. Bom, eu não vou explicar todo esse caso, tem uma playlist aqui que está escrito lá, Caso Calabresa, você pode clicar lá, tem todas as histórias, tem link para os textos se você não quiser ver o vídeo, enfim. Então hoje eu vou tentar explicar para vocês uma nova notícia que eu apurei nesses dias aqui, já faz mais ou menos um ano que eu dei a última vez essa matéria, não, uns 6 meses que eu dei essa, não, um ano. Eu ainda dei no UOL essa matéria, que era sobre o compliance da Globo. Qual é o envolvimento do compliance da Globo no caso Calabresa Smelling. E o que eu descobri foi que essas mulheres, essas 8 acusadoras do Márcio Smelling de assédio sexual, elas conseguiram em 2022 demitir, que a Globo demitisse todo o seu departamento de compliance por causa da investigação do caso Smelling Calabresa. Eu vou tentar explicar para vocês primeiro o que é o compliance, para quem nunca ouviu. Compliance é um departamento que está surgindo nos últimos anos na esteira de várias irregularidades. Ele é mais ou menos como uma auditoria. Ele é um departamento que ele recebe denúncias e faz investigação sobre elas dentro das empresas. A Isabelita veio aqui. Ele faz essas investigações, mas ele não investiga nada por livre e espontânea vontade. Quando alguém faz uma denúncia, ele vai lá e investiga. Então, o compliance ele pode investigar assédio moral, assédio sexual, desvio contábil, uso irregular de produtos, materiais e equipamentos da empresa, furto, desvio, um monte de coisa. Ele não fica só na questão do assédio, mas ele também investiga. Então, todo o caso Smelling, todo o caso Calabresa, ele começa no segundo semestre de 2019, quando a Dani Calabresa vai ao compliance para denunciar o Márcio Smelling por assédio moral, por estar prejudicando sua carreira profissional. Então veja, tem um link aqui que eu coloco lá, se vocês procurarem, chama Por que Dani Calabresa denunciou o Smelling, lá está tudo explicadinho. Então ela vai lá acusar ele de assédio moral, o compliance, ela vai no DAA, ela não vai no compliance. DAA é o pré-compliance, seria, né? Nem existe mais na Globo, mas é o desenvolvimento e acompanhamento artístico, que é um setor dedicado a receber e acolher a todos os artistas, o que eles precisarem. Desde reclamação de chefe até sofrer um acidente ou um sequestro relâmpago, foram assaltados, eles ajudam tudo. Enfim, a Calabresa vai lá, denuncia ele por assédio moral, né? Ela perdeu 3 programas, acho que foi por causa dele que ela perdeu, eu mostro que ela estava absolutamente enganada. E o DA fala, manda encaminhar isso para o compliance para arquivar. Quando ela descobre isso, as outras mulheres que vão surgir nesse caso, que são mais 7 acusadoras, mais 4 que entram ali como que acusam ele de assédio moral, outras 8 acusadoras de assédio sexual, 4 de assédio moral. Quando acontece isso, elas começam a pressionar a Calabresa e ir lá, voltar no compliance e pedir, vai ter que reabrir, caso não, vai encerrar, não sei o quê. E o compliance da Globo, não vou usar uma expressão grosseira, mas assim, aquece e decide manter o caso aberto. E continua investigando esse caso durante todo 2020. Enquanto isso está acontecendo, enquanto o compliance está fazendo, o que
que ele faz? Ele começa a ouvir testemunhas. Começa a ouvir muitas testemunhas para saber se era verdade aquilo que essas mulheres estavam fazendo, o que elas estavam acusando ele. Enquanto elas estão sendo fazendo essas queixas contra o Márcio Smelling, ao mesmo tempo elas estão passando rolo compressor na Globo, ou como uma pessoa que eu ouvi lá dentro me disse que era como uma blitzkrieg, era uma blitz passando rolo compressor, exigindo que as mulheres, elas queriam juntar dezenas de mulheres para acusar o Márcio Smelling de assédio sexual e se frustraram, porque ninguém quis, as mulheres não queriam. Teve até mulheres que teve um caso com ele, ou não teve nada com ele, e todas as mulheres negando. E elas começam a forçar isso e querem que o Márcio Smelling seja demitido da Globo. Isso ainda está no começo de 2020, primeiro trimestre. Só que o Márcio Smelling já tinha saído da Globo, se licenciado da Globo para cuidar de um problema de saúde sério que uma das filhas dele tem nos Estados Unidos. Ele estava afastado da Globo e elas pedindo a cabeça dele, que não, vai demitir, tem que demitir, também pressionando a Globo, não, a gente sofreu abuso, a gente sofreu pressão, minha saúde, eu fiz tratamento psiquiátrico, e não conseguindo trazer outras mulheres para o caso. Era sempre o mesmo grupo. Esse grupo aí, Dani Calabresa, Verônica Debon, Luciana Fregolenti, Bárbara do Vivier, Maria Clara Gueiros, Débora Alain, Carol Portes, Renata Ritti, Maitê, enfim. Bom, quando começa isso daí, quando o Smelling volta lá para agosto, setembro de 2020, ele chamou o Smelling e falou, tá insustentável aqui. O contrato do Smelling até 2021, falou, não dá para você ficar aqui. E mesmo porque o Smelling, o Schroeder próprio, Silvio de Abreu, já sabiam que iam sair da Globo por causa de uma pesquisa, e tem aí também o link por causa dessa pesquisa, quando o Bolsonaro assume, eles descobrem que o humor da Globo era odiado, pepá, pipi, popó, e tinha que sair, a Globo acaba com o núcleo de humor nos meses seguintes. Então o Schroeder fala com ele, o Smelling vai embora e a Globo emite uma carta que chama Love Letter, não é uma carta de amor, mas é uma carta de agradecimento por serviços prestados. Só enfurece ainda mais essas mulheres, né, que ficam furiosas. Isso a gente está em 2021 e aí elas continuam tentando trazer mais pessoas. Aí o caso já chegou na ouvidoria, né, do Ministério Público, já está depois na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher do Rio de Janeiro, né, vai começar lá para 2021, meio de 2021, e continua até hoje. O caso não está encerrado, a investigação já acabou e já abriu duas vezes, ele não foi indiciado, mas elas querem que ele seja, já foram trocadas 7 vezes as mulheres que estão investigando esse caso, são 7 mulheres autoridades, 4 delegadas, 3 promotoras, uma juíza, e até agora ele não foi nem sequer indiciado. Enfim, vamos voltar ao Compliance. O Compliance investigou todas as denúncias e parte delas estariam depois na revista Piauí, em dezembro de 2020. Uma dessas denúncias, que foi mais ou menos o cerne da reportagem da Piauí, era sobre uma famigerada festa que teve do Zorra no final de 2017. E aí eu vou ler aqui para vocês que a Calabresa acusou ele de vários crimes, o Smelling, de tentar beijá-la à força, mostrar-lhe o pênis, ter lambido seu rosto, agarrá-la e empurrá-la para o banheiro. Segundo eu apurei, o Compliance ouviu pelo menos 5 testemunhas que estavam nessas festas e 4 negaram ter visto qualquer coisa. Depois vai surgir uma 5ª testemunha, que é a melhor amiga da Dani Calabresa. Se vocês entrarem aí no texto embaixo, tem a foto dela, Dona Mayra Perazzo. Ela também não viu nada, e ela dormiu na casa Calabresa. E depois na polícia vão perguntar, mas ela não falou nada do trauma que ela estava? Não falou nada, não vi nada. E no dia seguinte ainda a Calabresa entra no grupo do Zorra, manda um monte de mensagem, manda meme, tá tudo feliz. E depois eu descubro, também está na minha lista de vídeos, que não só a Calabresa, porque ela fala que ela ficou traumatizada nessa festa e foi embora depois.
alucinada, descabelada, como ela pôde sofrer desse jeito. E eu descubro que depois ela não só não foi embora, como ela fica com o câmera, Pedro o câmera, que depois não vai falar na polícia, não vai falar na ouvidoria que ficou com ela, não vai falar no MP, eles omitem os dois. Ai, ai. E essa melhor amiga da Calabresa depois vai ficar com o Mellin um mês depois, viaja para o Rio só para ficar com ele. Mas enfim. E o Compliance cansou, viu tudo isso, decidiu encerrar de novo o caso. Falou, cara, isso aqui não existe. Agora a gente já está em 2022, hein, gente? Já estava desde o final de 2019 investigando, então a gente já está em 2022, quase 2 anos depois, e o Compliance fala, não teve nada, não aconteceu nada, vamos cancelar isso aqui, e a gente decide arquivar o caso. Aí sim, essas 8 mulheres, se elas já estavam nervosas, ficaram mais ainda, começaram a pressionar a Globo. Eu sei de advogadas que foram na Globo meio que insinuar que a Globo poderia tomar um baita processo com um escândalo, caso isso ficasse desse jeito, que era um absurdo, que estavam culpando as vítimas como sempre, papapá. A Globo, o que ela faz? Elas começam também a pedir papéis na Globo, pedir cargos, elas tentam tomar posse do cargo que era do Mellin. Dona Luciana Fregolenti, autora, né, que trabalhava lá, e a dona Verônica Debon, que era ex-namorada do Mellin, que levam fora dele, bem na época que a Calabresa vai fazer a denúncia contra ele de assédio moral. E que é uma grande arquiteta ao lado de uma outra roteirista, chamada Bárbara do Vivier, que também tinha um caso, é só procurar, ela foi amante do Mellin, é uma longa história, eu vou contar depois só sobre ela, não hoje, outro dia. Já contei, se vocês procurarem no site tem, mas tem novas informações sobre ela. Então elas não só exigiam da Globo uma condenação pública, como pediam cargos. A Globo não deu cargo nenhum, né? Deu um papel para uma ou para outra, e elas começaram a ameaçar também a direção artística. Então, primeiro, elas não conseguiram, aí a gente já está no final de 2022, elas ainda não conseguiram arrumar mais ninguém para acusar eles, exceto elas, exceto aquele grupinho. Não tinha mais nenhum, não tinha figurante, não tinha produtora, não tinha funcionária, não tinha figurinista, não tinha ninguém acusando, ninguém queria acusar ele de nada, e elas pressionando. Inclusive eu descobri que 2 atrizes da Globo que foram pressionadas por elas a acusar o Márcio Mellin, essas meninas falaram não eram 2 atrizes, acho que uma roteirista e uma atriz. Falaram, não vi nada disso, a gente não viu nada disso que vocês estão vendo. E elas ficaram tão furiosas e fizeram tantas ameaças que elas fizeram um pacto, obrigaram essas meninas a fazer um pacto, que elas não iriam defender o Márcio Mellin. Elas não poderiam ir. Elas falaram, então também não vamos acusar. Veja só o nível de pressão que foi. E o que acontece? Lá para junho de 2022, de 2019 a junho de 2022, vocês todos só tiveram um lado da história, que era a narrativa das acusadoras contra o Mellin. Que ele era um predador sexual, que era um abusador, que sarrava a mulher nos corredores, trancava a pessoa em sala. Quando chega junho de 2022, do ano passado, euzinho, começo a publicar, depois de mais de um ano e meio quase, tentando obter provas. Eu queria muito as mensagens que a Folha já tinha publicado, algumas, e o Cabrini também, na Record. Eu finalmente consigo as mensagens trocadas entre a Calabresa e as outras 7 mulheres com o Mellin ao longo dos anos em que elas acusam ele. Quando eu começo a publicar isso, somado ao fato de o Compliance ter cancelado e arquivado de novo a denúncia, aí virou aquilo inferno, como meu amigo disse lá, aquilo virou a casa de Satanás. Porque a pressão foi enorme e eram sempre as mesmas 12, 13 que faziam 11, na verdade, que faziam a pressão ali dentro para fazer.
E o que é curioso é que a Globo aqueceu de novo. Olha, é muito estranho isso. Talvez intimidada, né, por causa dessa pressão que tem hoje. A gente sabe que tem assédio moral, a gente sabe que tem assédio sexual em todo lugar. Isso é escandaloso. A gente vê empresas, o caso da Caixa Econômica Federal. Eu já vi perto de mim esses casos de assédio sexual. E como disse uma atriz para mim, o pior não é nem o que acontece mais, além de chefes assediarem funcionárias, são colegas. Isso é mais comum ainda. Mas enfim, no fim das contas, aí no final de 2022, a Globo já tinha demitido todos os funcionários, olha para quem sobrou, para os funcionários que investigaram o caso Calabresa, as denúncias, e não encontraram nada. Demitiu todo mundo, colocou novas pessoas, empossou uma nova diretora de compliance. Eu tenho o nome dela aqui, Ana Carolina Bueno Junqueira Reis, e uma das primeiras medidas, isso é dezembro do ano passado, uma das primeiras medidas que ela faz é emitir uma carta, e essa carta vaza até o Léo Dias, que publica a seguinte matéria com o título: Globo investigou e comprovou assédio de Mellen. E aí, tudo isso, esse título é baseado nesse parágrafo que eu vou ler para vocês. Tendo em vista as alegações de práticas abusivas, o Compliance recomenda o afastamento de Márcio Mellen do cargo de gestão e seu afastamento da empresa por 180 dias. O que a Globo e o que a dona Ana Carolina não falam é que essa carta foi assinada só em 2022. E que a doutora Ana Carolina jamais esteve envolvida nessa investigação, jamais ouviu qualquer testemunha, jamais foi chefe de qualquer uma daquelas pessoas que foram demitidas. Então, na minha impressão, o que é isso aqui? Vamos dar uma carta aqui, sem valor para mim nenhuma, né, com alegações, divulgando uma coisa que ela não viu, uma coisa que a Globo não tinha concluído, um título que não é verdade, né? Ele não está falando aqui, estamos comprovando que houve assédio, não, está falando que teve alegações de comportamento, de prática abusiva. Nem usa a palavra assédio. Enfim, esqueceram de dar essas informações. Essa carta foi em dezembro de 22 e depois sai aí na imprensa. É curioso também porque uma das regras do compliance é sigilo completo. Quando tem uma denúncia lá dentro do compliance, não pode vazar nada, né? E a Calabresa faz a denúncia lá para outubro. Ela faz primeiro de assédio moral, depois vai ser assédio sexual. E em dezembro de 2019, justamente o Léo Dias dá uma nota, ele é o primeiro a falar que existia uma investigação, uma denúncia de assédio sexual dentro da Globo contra um diretor da Globo. Ele não cita o nome, mas ele foi o primeiro a dar. Ou seja, o compliance não vazou isso. Segundo o que eu sei do compliance, o Mellen nem sabia quem teria feito a denúncia. Porque é assim que o compliance age, não fala. O compliance só chega e faz perguntas. Então, como é que vazou isso já na imprensa, né? Obviamente, não fui eu, né? Vizinhos. Então, é isso, gente. A pressão dessas mulheres fez com que a Globo demitisse todo um departamento aí. Porque, e me espanta que uma emissora do tamanho da Globo tenha cedido, depois de comprovar uma coisa, depois de ter feito sua própria investigação, ainda punir os funcionários que fizeram essa investigação. Bom, como se diz, né, essa carta publicada aí, que comprova o assédio sexual, é só para inglês ver, certo? Outro lado aqui, tentei ouvir a Globo, perguntei para ela que ela comentasse essa troca completa do departamento, ela não se manifestou até o momento. Tentei ouvir o Mellen sobre isso, procurei as assessorias dele, a assessora dele e dos advogados dele, que se recusam a comentar o teor.
Eu sempre procuro as acusadoras, mas não adianta, elas mandam essa nota padrão aqui, né? Marcos Mellen foi denunciado por assédio sexual moral perante a Ouvidoria Nacional da Mulher do Ministério Público por 8 mulheres que eram suas subordinadas. Mentira. Nem todas eram subordinadas, só viraram subordinadas algumas depois de muito tempo. As denúncias são respaldadas por depoimentos e provas sólidas. Quero ver as provas. Intimidar as vítimas e tentar desqualificá-las é, infelizmente, uma estratégia comum de acusados de assédio. Nada justifica o assédio. Eu também ouvi, gente, aqui, aproveitando, especialistas em compliance. Lógico, né? Estamos falando de compliance, palavra chata, né? Então, ouvi aqui o que o professor da FGV sobre investigações internas, Bernardo Viana, diz mais ou menos sobre todo esse caso. Ele fala: a segurança de informação e proteção de dados pessoais nesses casos são especialmente importantes para empresas com altíssimo grau de exposição, caso da Globo, em razão do risco de dano reputacional a todos envolvidos. A doutora Carla Raal Benedetti, doutora em Direito Penal da PUC e presidente da Comissão de Estudos de Criminal Compliance do Instituto dos Advogados de São Paulo, falou o seguinte: porque eu expliquei que a Globo não quis ver provas nenhuma, ela só ouviu testemunhos. Segundo apurei, o Mellen até tentou mostrar mensagens lá, não conseguiu. Ela não quer ver prova, ela só fala, nem fala o nome de quem está fazendo a denúncia, o que é normal, e é certo. Sem provas, diz a doutora Carla, sem provas, qualquer alegação pode ser entendida como verdadeira e não há provas do contrário. A Globo não tem obrigação de investigar internamente o caso de um crime ou denúncia de crime, mas deveria fazê-lo até mesmo para se resguardar de responder a um processo judicial por culpa presumida. Bom, a nota aqui que eu dou é: a Globo não obteve nem pediu qualquer prova para Dan Calabresa nem para o Mellen, limitou-se a ouvir seu relato e de suas amigas e ouviu testemunhas que estavam, por exemplo, naquela famigerada festa, né, de 2017. Uma das coisas que o Compliance entrevistou, que a Calabresa denunciou o Marcos Mellen e que a revista Piauí publica, é que um certo dia ele invadiu o camarim. Eu sei que ela fez essa denúncia, que ele invadiu o camarim e pediu para ela abrir o roupão, porque ela ia gravar uma cena de biquíni e ele quis dar uma conferida. Essa foi um dos trechos da Piauí que mais me deu revolta e a todo mundo era muito nojento, né? O cara invadir, meio salivando, abre aí, quer dar uma conferida, né? E é curioso porque isso nunca aconteceu dentro da Globo, já tinha uma mentira aí, ele nunca invadiu o camarim. Essa cena que ela ia fazer foi rodada na praia do Grumari. Tem a lista de quem estava presente nessa gravação, que ficava acho que 14, 15 quilômetros lá do Projac, e ele não estava nesse lugar. Ele nunca foi lá e nunca pediu para ela ver, dar uma conferida. Mais curioso ainda que, apesar da denúncia ter sido feita no Compliance e apesar dela ter saído na Piauí, ela não faz parte da ação penal. A acusação não está na... Dá para entender isso? Eu consigo entender perfeitamente, né? Mas vamos lá com a doutora Carla, tem mais aqui uma observação que ela fala. A maneira de serem feitas as indagações, tipo não falar o nome, não falar a situação que aconteceu, simplesmente falar: você alguma vez pediu para alguém abrir o roupão para você? Então, a maneira de serem, a forma como são feitas essas indagações, podem, além de cair num ostracismo investigatório, chegar a lugar nenhum e ter como consequência uma possível denúncia de assédio moral e de crimes contra a honra sem provas. A doutora Carla Raal, ela defende inclusive que os departamentos de compliance das empresas jamais fiquem dentro das empresas e que de forma alguma sejam parte das empresas. Os funcionários da Globo do Compliance são registrados pela Globo. E ela diz que é exatamente isso que não deve ser feito. É como auditoria. A auditoria tem que ser uma empresa separada para olhar a contabilidade e o balanço das empresas. Ela não pode fazer parte, porque senão ela faz treta. Não é o caso de fazer treta no Compliance, mas precisa ter o distanciamento total. Então não pode ter
funcionário da Globo dentro do compliance da Globo. Essa é a opinião da doutora Carla Raal Benedetti, e que eu concordo, e que todas as outras pessoas, outros advogados que eu vi concordam. Esse departamento tem que ter independência absoluta. Gente, mais um capítulo dessa história terrível, que ainda vai longe, gente, isso vai longe para burro. Então é isso, meu nome é Ricardo Feltrin, eu espero não incomodá-los com esses vídeos longos, mas é um caso muito complexo e que precisa ser explicado. Se você quiser ter alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, se você clicar aí embaixo na descrição do vídeo, eu coloco um link justamente para o texto e ali você tem tudo que eu falei basicamente aqui, lá por escrito, para você entender melhor. Gente, muito obrigado pelas inscrições, estamos chegando quase 12 mil inscritos, 4 meses. E eu nunca pensei que fosse, demorou, eu falei, quase 2 anos para chegar a 10 mil no Twitter, 4 meses, 12 mil aqui, tá ótimo, tá bom? Gente, beijo em vocês, a Isabelita tá aqui, ó, veio aqui, ó. Ela fica do meu lado, dormindo, e eu coloco de novo, e ela não se mexe, dorme igualzinho. Tchau, gente, muito obrigado.